Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Na carta enviada a Bruxelas, o Governo reitera que vai cumprir a meta do déficit, dando como garantia uma almofada de cativações adicionais, equivalente a 0,2 pontos percentuais do PIB. O Executivo admite também, pela primeira vez, que o crescimento económico possa ficar aquém dos 1,8% previstos no Orçamento do Estado. São quase 350 milhões de euros de despesa cativada no Orçamento do Estado, ou seja, dinheiro que só pode ser gasto com autorização do Ministro das Finanças e que não será utilizado se o cumprimento da meta do déficit assim o exigir. Este é um dos argumentos apresentados na carta escrita pelo Governo português à Comissão Europeia para evitar que o país seja sancionado por violação do déficit de 2015. O Executivo admite que o crescimento económico possa ficar abaixo da previsão de 1,8% e, segundo as contas do Governo, se ficar em 1,4%, a receita fiscal perdida será equivalente a 0,3% do PIB, fazendo o déficit subir para 2,5%. Com a utilização das cativações, esse valor ficará em 2,3%, ou seja, apenas uma décima acima dos 2,2% previstos no orçamento. O Governo admite efeitos negativos decorrentes do Brexit e choques externos que afetam importantes parceiros comerciais como Angola e Brasil, mas assegura que há margem para fazer os ajustamentos necessários. Na carta de 5 páginas, que é acompanhada de um anexo, António Costa reitera que a adoção de sanções seria injusta, porque Portugal está no caminho certo para eliminar o déficit excessivo e sublinha o impacto altamente negativo no apoio do povo português ao projeto europeu. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: a carta do Governo a Bruxelas vai evitar as sanções? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para analisar este tema é hoje nosso convidado, Carlos Paz. Boa tarde. Como está, Carlos? Tudo bom, diga-me. Então, o que é que acha desta carta? É um verdadeiro exercício de diplomacia? É e é isso só. E é só isso, não é mais nada. Antes de mais, boa tarde lá para casa. E é só isso e não vale a pena estarmos a discutir muito este tema por aqui. Ou seja, estas cartas e estas declarações públicas valem o que valem, são conhecidas de nós todos. O que nós não conhecemos são uma série de movimentações de bastidores que estão a ocorrer. Essas não conhecemos, e também não é para conhecermos. É assim que a diplomacia funciona, claro. É assim que a política económica ou política diplomática, neste caso, funciona. O problema não está aqui, o problema está na essência da coisa, ou seja, não é a carta em si, não é se as sanções vão ser aplicadas ou não, é a própria lógica das sanções. Estar a discuti-las já de si é estar a aceitá-las, o que é um erro, um erro político grave. Exatamente, eu vou fazer aqui um paralelo para tentarmos perceber. Há um par de anos atrás, o governo anterior decidiu acabar com 4 feriados, dois religiosos e 2 civis. E nessa altura gerou-se uma discussão à volta de o fim dos feriados ou não, primeiro, e depois uma discussão muito prolongada por causa do 5 de outubro ou do dia da independência. Portanto, os dois escolhidos como feriados civis. Porque não podia ser, porque era a independência relativamente à Espanha, quando fomos invadidos por Espanha, o 1º de dezembro, e o 5 de outubro, porque era a implantação da República e ainda havia sobreviventes do evento ou familiares muito diretos e, portanto, a coisa era problemática. Ora, estar a discutir a ideologia dos feriados, se pode ser o 5 de setembro, mas não ou se é o 5 de outubro, mas não o 1 de agosto, sim, é aceitar que se quebre os feriados. Aqui é exatamente a mesma coisa. Estarmos a discutir se as sanções devem ser encurtadas ou simbólicas ou aplicadas ou não aplicadas, é aceitar que elas existam e aceitar que elas sejam aplicadas, e então vamos discutir o tamanho delas e vamos discutir. E isso está errado. Está errado
por definição. Ou seja, é um erro pensarmos que elas existam por si. A própria lógica que subjaz a todo o sistema está errada. Como é que se dá a volta ao sistema? Não me pergunto, que eu também não sei. Mas acha que esta carta deveria ter outro teor? Ou seja... Não. O que eu acredito é que outro teor está a ser tido nas tais conversas que nós não assistimos. Okay? Outro teor está a ser tido aí. Esta é a parte diplomática da coisa. E a parte diplomática da coisa tem de ser cor-de-rosa. Tem que ser muito bonita, tem que ser posta de forma a que os ministros das finanças dos vários países, nomeadamente Finlândia, nomeadamente Áustria, nomeadamente Alemanha, possam dizer nas televisões dos seus países que aqueles malandrões preguiçosos de Portugal comprometeram-se que vão trabalhar finalmente e por isso é que nós vamos só dar uma sanção simbólica. E, portanto, podem dizer isto na televisão deles, mostrando a carta. A carta serve para isto, não serve para mais nada. Não tem mais efeito nenhum, não tem mais lógica nenhuma. Há coisas na carta, essas sim, que são relevantes e são importantes. Por exemplo, o Governo reconhecer pela primeira vez que não vamos cumprir o crescimento que está estimado. Exatamente. E é verdade, e já há muitos dias, muitos mesmo, que o andávamos a dizer. Semanalmente tenho-o dito aqui. Ou seja, não é possível no enquadramento externo que temos vivido, não é um problema do atual modelo orçamental, embora esse também tenha erros. É um problema do atual enquadramento em que estamos. Com o petróleo no estado em que está, a Venezuela não existe, a Angola não existe, são fortíssimos clientes nossos. O Brasil está a atravessar uma crise brutal e é outro cliente nosso muito grande. As relações comerciais com o Brasil. Angola tem dois temas. Angola não é só as exportações, as pessoas falam muito das exportações. Não é só as exportações. Angola é as remessas dos imigrantes. Claro. As remessas dos imigrantes contam como exportações também. Portanto, é dinheiro que entra na mesma, uma exportação. Claro. Estamos a exportar trabalho. E, de facto, esse também morreu. Ou seja, são temas muito grandes e com muito impacto na economia para acreditarmos há vários meses que o 1,8 seria para se manter. Não era possível manter-se. Já de partida, e já tínhamos feito aqui um programa uma vez sobre isso, já de partida o 1,8 era irrealista, logo à cabeça. E era irrealista porquê? Quando foi das eleições e do modelo eleitoral, quando foi o programa eleitoral, o PS tinha um determinado modelo. Gostássemos ou não dele, estivesse tecnicamente bem feito ou não, tinha uma coisa, era coerente e conduzia a um determinado resultado através da sua coerência. Sim. O que aconteceu foi que este modelo levou pancadas por causa da assinatura dos acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda, que desvirtuaram parcialmente este modelo. E depois levou pancadas por causa da União Europeia, que no fundo desvirtuou outra vez o modelo. E não foi o que aconteceu, é que poderíamos dizer assim, não, o modelo era aqui, desviou para a esquerda e depois corrigiu para a direita e ficou no mesmo sítio. Não, tal geringonça que anda. Mas só que a geringonça foi totalmente amolgada, se quiser a expressão. E, portanto, o atual modelo económico não é sustentável como está, não é sustentável como está. É melhor do que o que tínhamos antes? Sim, mas não é sustentável como está. E, portanto, o Governo começar a pensar que é 1,4 e não 1,8 de crescimento, é bom. Fazemos aqui um bocadinho de serviço público. Dê-me um minuto para a gente fazer aqui um bocadinho de serviço público às pessoas lá em casa, para as pessoas perceberem porque é que esta discussãozinha do 1,4 ou do 1,8, assim, porque é que estas coisas são tão importantes. São tão importantes, não é? Ok, vamos pensar assim. Atualmente, nós estamos a discutir as sanções por causa de 0,2% de desvio do déficit. Okay? Em 2015. Em 2015. E toda esta discussão que se arrasta desde fevereiro deste ano até agora, portanto há meio ano que estamos a discutir, uma coisa que tem a ver com 0,2% do PIB em termos de déficit. Ok? O desvio de 1,4%, de 1,8 para 1,4 no crescimento económico tem um impacto no déficit de 0,3%. É 50% maior do que o atual impacto que estamos a discutir. E, portanto, a relevância é tão grande quanto esta. Claro. É uma vez e meia o problema que estamos a discutir agora. E, portanto, falarmos isto, é que as pessoas falam em números e às vezes a gente abstrai-se um bocadinho da realidade, é dizer, o problema que estamos a discutir por causa da quebra de crescimento, não é da quebra do PIB, o PIB não vai quebrar, vai a reduzir o crescimento em relação ao que estava estimado. Por causa da estimativa de redução de crescimento, de facto é uma vez e meia a discussão que estamos a ter agora neste momento. E portanto, se esta discussão já vai de 6 meses, a próxima é de 9.
Portanto, se é uma vez e meia, Sim. portanto, a próxima é de 9. E vamos andar a discutir isto. E este é outro dos problemas, que este para mim, se quer que lhe diga, é o problema principal de todos, é o mais complexo de todos. Os agentes económicos, a economia, vamos lá ver, a economia já não funciona, esqueçamos isso, já não funciona por ação estatal. Isso já não existe. Quem tentou isso foi a ex-União Soviética, com os famosos planos quinquenais, e veja-se o estado em que ficou. Okay? E o estado em que acabou. E, portanto, ser o Estado a comandar a economia, esqueçamos isso. Quem comanda a economia são os privados. O Estado o que tem que fazer é fazer aquilo que em Portugal nunca soubemos fazer, que é regular a economia. Isso é que é a função principal do Estado. Ora, o que é que acontece hoje em dia? Nós estamos numa situação em que as poucas entidades que ainda podem investir estão à espera que acabem estas discussões. Primeiro que acabasse o Brexit, depois que acabassem as discussões das sanções, primeiro que se soubesse agora decidir vou investir ou não vou investir. Claro. Quanto mais arrastarmos estas histórias e quanto mais tarde isto ocorrer, pior para o ano. Este ano de 2016 já se foi. Porque agora entramos nas férias de verão. E, portanto, as decisões de investimento são tomadas nas orçamentações de outubro, as orçamentações de outubro são para 2017. Portanto, já nenhuma empresa vai investir nada. Já nada vai acontecer daqui até ao fim do ano. Portanto, este ano foi-se todo. Perdeu-se este ano todinho. E um ano inteiro sem investimentos é... Pior, porque tivemos um ano em que o governo, durante os seus primeiros meses de governo, não conseguiu governar, porque tudo o que fazia era justificar a Bruxelas a sua existência. Okay? Foi toda a discussão, foi justificar a Bruxelas a existência. Bruxelas aceitar o orçamento, Bruxelas aceitar que o governo existia, Bruxelas aceitar que os portugueses tinham votado contra os partidos que Bruxelas gostava. Ou seja, os primeiros 3 meses foram nisto. E agora, os 6 meses seguintes são não me batas, quer dizer, estamos a brincar. Já levamos 9 meses de aventuras. E são 9 meses de aventuras em que, de facto, nada está a ocorrer. E, portanto, o ano de 2016 vai-se todo. Atenção que os orçamentos de investimento das empresas são feitos em outubro e vão ser feitos em outubro para 2017, na melhor das hipóteses. E, portanto, estarmos a pensar no ano de 2016 já se foi. Estava a falar dos primeiros 6 meses do governo. Uma das partes da carta, de facto, parece que é o governo a tentar convencer Bruxelas daquelas medidas que foram muito criticadas lá fora, como as 35 horas, na função pública, a baixa do IVA e o impacto nos cortes, no fim de cortes salariais. Acaba por ser um bocadinho estar a justificar porque é que implementou estas... que eram contra Bruxelas, não é? A ideologia, aquilo que eles queriam. Estamos a discutir absoluta ideologia. Já aqui discutimos uma vez e eu até fiz aqui as contas no ar uma vez. Vamos lá ver. O caso das 35 horas é um caso absolutamente exemplar. Okay? Sim. A não ser um par de classes profissionais, e vou citar uma delas para se saber exatamente, os enfermeiros. Portanto, a não ser um par de classes profissionais, tem zero impacto no déficit. Zero. Rigorosamente zero. Porquê? Eu dizer a uma determinada repartição do Estado que as pessoas que o diretor vai trabalhar 40 em vez de 35 horas, a secretária vai trabalhar 40 em vez de 35 horas, o motorista vai trabalhar 40 em vez de 35 horas, mas a produção foi exatamente a mesma. Claro. E, portanto, quer dizer, não houve nenhuma alteração nem pelo lado do deve, nem pelo lado do haver. Não houve por lado nenhum. Ou seja, é uma medida completamente estúpida, foi uma medida tomada para castigar as pessoas, não foi feita para mais nada, é uma medida completamente burra. Burra não de agora, do outro governo. É uma medida completamente burra, feita para condenar pessoas, não foi para nada. Foi para castigar, foi aquela lógica do haveis de padecer. Okay? Foi esta a lógica. E a medida das 35 horas é uma medida que, sim, deveria ter sido revertida de imediato, nem se demorava o tempo todo que se demorou a revertê-la, mas para as classes profissionais que não tivessem nenhum impacto. Logo, para essas. E para as outras, vamos agora então discutir, quer dizer, e se eu apresentasse a Bruxelas a dizer, olha, eu acabei para este e o impacto é zero, Bruxelas tende a calar a boca, logo. E olha, e para os outros que o impacto não é zero, eu estou a discutir com eles. Estamos a contrabalançar em dias de férias, em reorganização do trabalho, em reorganização da própria semana de trabalho. Ou seja como for, os sindicatos são perfeitamente abertos a este tipo de negociações. Não são gente burra, são gente inteligente e são gente com quem se pode conversar. E, portanto, pode-se conversar e pode-se criar soluções para todos estes problemas. E, neste caso, o que tínhamos a dizer a Bruxelas, olha, está resolvido e custou zero ou custou marginal.
ok? Neste momento, não. Temos de estar a justificar. Voltamos à discussão da ideologia dos feriados outra vez. Estamos a discutir a ideologia das 35 horas. Não é mais nada. Porque é que foram implementadas estas porque medidas, porque agora são 35, eram 40, eram 35 antes e foram subidas para 40 e agora descidas para 35. É pura ideologia. Estamos a ser tontos neste processo. Temos aqui um telespectador, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Boa tarde, Carlos Pereira, está-nos a ligar do Barreiro. Olá, muito boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde também para o Dr. Carlos Paz. Já há algum tempo que nós não falávamos no económico. Eu ando a fazer uns tratamentos e não temos, hoje, por acaso, fiquei em casa, porque, pronto, vou mais tarde fazer Então seja bem-vindo. Não, eu sou já sido ouvinte do vosso programa. Eu subscrevo tudo o que o Dr. Carlos Paz disse, mas também queria colocar algumas questões, tenho dúvidas. Primeiro, o governo anterior nunca teve sanções, sacrificou o povo até ao máximo. Foi eu costumo dizer, até à medula. Nunca foram castigados, porque o Passos Coelhos e o Portas, que agora está na moto em Gil, porque isto devia de haver uma lei que estes senhores, quando saíssem da política, não fossem para mais lado nenhum. Saíam da política, iam desempenhar as suas funções, ou como advogado, ou como outra coisa qualquer, antes de se irem para a política. E isso o que está a acontecer em Portugal é ao contrário. Saem da política e metem-se nas empresas privadas. E o doutor sabe que isso é verdade. Outra questão que eu tenho aqui em dúvidas, que é o seguinte: mas que sanções é que se vai aplicar a Portugal? Se somos um povo que produzimos e que me revoltou, não foi dito por nenhum governante francês, chamarem-nos nojentos. Nojentos? Nós somos um povo trabalhador, somos reconhecidos mundialmente como o povo mais bem trabalhador, o mais perfeitos a trabalhar em qualquer profissão, e chamarem-nos nojentos. Isto não gostei. Gostei, pronto. E sou português e senti-me revoltado com essa situação. Agora, outra questão que eu gostava também de saber: porque é que Bruxelas quer pôr sanções a Portugal? Será porque temos um governo de esquerda? Pronto. Será isso? Então, porque é que também querem impor sanções à Espanha? Em Espanha nem há governo. Como é que isto é possível? Bruxelas querer colocar sanções a Portugal e à Espanha. E outra coisa que eu também queria perguntar ao doutor, e se pudesse-me explicar: eu tenho lido ao longo do tempo jornais e ouço a comunicação, se o Deutsche Bank, que é um banco alemão, falir, o que é que será da Europa? É esta a questão que eu também coloco. Outra questão é a questão dos reformados. Este governo não tem falado nada dos reformados, só aumenta os reformados, não aumenta os reformados. Fala-se toda na função pública, que vão repor o que tiraram aos funcionários públicos. Pronto, e era isso que eu só queria colocar ao doutor. Muito obrigado. E ouvi o doutor, e até uma próxima oportunidade. Olhe, se for de férias, boas férias para o doutor. Se não for de férias, olhe, faça como eu, fique em casa. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde pela sua participação. Ora, Sr. Carlos Pereira, deixou-nos aqui algumas perguntas. Algumas questões. E eu vou tentar responder muito rapidamente, antes de mais boa tarde para o Sr. Carlos Pereira, e vou tentar responder muito rapidamente, estou aqui a olhar para elas para não me perder. Primeira, tema do governo anterior nunca ter tido sanções, pois é puramente ideológico. Aqui, sejamos diretos, é puramente ideológico. Se alguma vez a doutora Maria Luísa Albuquerque falou verdade na vida, foi quando disse que se ela fosse ministra não havia sanções. Mas não é por nenhuma das razões que ela disse. É simplesmente porque, se ela fosse ministra, significava que o governo que estava no poder era o governo de Bruxelas e, portanto, se era o governo de Bruxelas não havia sanções. Ok? E, portanto, a resposta aqui... Isto vai de encontro também com o facto do Carlos estar a perguntar se é porque realmente temos um governo de esquerda. Claro que sim que é. Não é por nenhuma outra razão, é por esta razão, claro que sim que é. Depois perguntou-me outra coisa, e esse sim é um tema que vale a pena discutir, que é o tema de quais sanções, ok?
Segundo as regras de Bruxelas, haveria dois tipos de sanções possíveis, sejam elas simbólicas ou sejam elas reais, ou seja, sejam elas pequeninas quantias ou sejam elas reais. De facto, há dois tipos de sanções. Multa, e multa consiste em pagar. Portanto, deem-me cá um cheque de X, é pagar uma multa mesmo, ou aquela que está prevista nos acordos, que é, no caso dos países que têm acesso aos fundos estruturais, que é o caso de Portugal, é o impedir o acesso aos fundos estruturais. Ora, eu já tive a oportunidade de explicar aqui uma vez, e vou repetir esta explicação. O atual modelo económico em que nós baseámos a nossa previsão de crescimento económico e o nosso modelo de desenvolvimento do país enquanto país baseia-se no seguinte princípio: vamos acelerar o consumo privado, para isso for reduzida a austeridade e aumentado o rendimento das pessoas. Portanto, vamos acelerar o consumo privado. Este consumo privado faz crescer o PIB pelo lado do consumo privado, mas também o faz decrescer pelo lado das importações. Ou seja, o crescimento real do PIB é muito pequenino. Porquê? Porque as pessoas começam a consumir, mas como não há produção nacional, tem que se importar, ou seja, positivo de um lado, negativo do outro, o crescimento é muito pequenino. O que é necessário? Que haja investimento local para haver produção local. Havendo investimento local e produção local, o que é que provoca isto? O consumo cresceu e mantém-se crescido, as importações começam a encolher porque há produção local. E, portanto, significa, este modelo de injetar dinheiro na economia funciona há um ano, não funciona mais do que isto, um ano e meio, não funciona mais do que isto, que é o tempo para haver investimento e, portanto, começar a reduzir as importações por substituição das importações. Ora, a economia portuguesa, os nossos investidores, os nossos empresários estão todos sem dinheiro. A nossa banca está completamente arruinada, e já vou falar um bocadinho disso, porque há a pergunta em relação ao DB. A nossa banca está completamente arruinada. E, portanto, não há dinheiro para investir. Ora, se não vierem fundos estruturais ou se nos cortarem o acesso aos fundos estruturais, esqueçam o investimento. Esquecendo o investimento, o tal modelo económico de fazer crescer pelo lado do fim da austeridade é para esquecer. Temos de voltar à austeridade. E voltar à austeridade não me apetece, sinceramente. Quer dizer, nem assim nem aos 10 milhões de habitantes. Não, é que não faz sentido, é que ainda por cima não faz sentido. Ou seja, é possível, realmente, pela austeridade, é possível eu reduzir o déficit a zero. No dia em que eu tiver do lado dos rendimentos zero, o déficit é zero. Portanto, não tenho receitas, nem tenho despesas, não tenho nada, é zero para todo lado. Portanto, corto tanto, quando desaparecermos todos, deixamos isto aqui ao Deus dará, e assim sim, o déficit é zero, não há receitas, não há despesas, portanto, ficou a zero. É estúpido, o modelo enquanto modelo é estúpido. Quanto ao tema do Deutsche Bank, vale a pena relembrar aqui algo absolutamente macabro que foi dito esta semana pela senhora Presidente do Fundo Monetário Internacional. Okay? Que teve a suprema lata de vir dizer que a banca italiana e a banca portuguesa, a banca italiana e a banca portuguesa são um perigo para a banca mundial. Quer dizer, isto é a mesma coisa que dizer que se o Sporting fechar a Academia de Alcochete, o futebol internacional deixa de existir. Está ao mesmo nível. Está exatamente ao mesmo nível. É uma barbaridade completamente idiota. Sim, parece que se esqueceu completamente do Deutsche Bank, não tem significado nenhum. Pilar da banca europeia. Eu dou um exemplo muito simples, e é fácil fazer esta conta. O mal parado em Itália é 18 vezes superior ao mal parado em Portugal, na banca. Logo aí é uma diferença brutal. A economia italiana é 12 vezes superior à economia portuguesa. O que é que isto... Aliás, peço desculpa, ao contrário. A economia italiana é 18... aliás, sim, a economia italiana é 12 vezes superior à economia portuguesa e o mal parado é 18 vezes superior. Significa que o mal parado da Itália é uma vez e meia o mal parado português. E, portanto, estar a comparar os dois é um absurdo. Um é 50% maior que o outro. E o Deutsche Bank sozinho é maior que estes todos juntos. E estes todos e vários outros que a gente possa juntar. E, portanto, se me pergunta se temos um problema a nível, uma sombra sobre o mundo todo, temos, chama-se Deutsche Bank. Não se chama nem banca italiana, nem muito menos banca portuguesa. Carlos, quer dizer, isto é idiota. Um telespectador. Boa tarde, Carlos Miguel, está-nos a ligar de Lisboa. Boa tarde também para o Dr. Carlos Paz, gosto muito de ouvi-lo, porque diz o que tem a dizer às claras, sem subterfúgios, e eu queria dizer o seguinte, quando se dizia no jornal que havia uma nova ordem mundial, que iam desregular os governos e aqueles senhores do capital, ou seja, por exemplo, da Philips e dessas grandes empresas iam tomar conta da Europa, diziam que era tudo mentira, mas agora está-se a verificar que é verdade.
que agora já não se liga às pessoas, liga só dinheiro. As pessoas podem morrer todas, que não faz mal, que eles querem é que aqueles CEOs é que têm o dinheiro e que levam aquela vida boa em Bruxelas e essa coisa toda. E depois temos o caso da maçonaria, não é? Que há muita gente que não sabe o que é maçonaria, mas eu aconselhava os portugueses a ler sobre a maçonaria, que eles elegem-se para os cargos-chave e vão vivendo à grande e à francesa, não é? É como se fosse uma irmandade, que se elegem-se uns aos outros. Às vezes dizem, como é que aquele gajo tão novo que não tem curso nenhum está naquele cargo tão alto, ali como Presidente da Câmara, como isto, aquilo. São da maçonaria, eles elegem-se uns aos outros. Como é que aquele juiz está ali e não devia estar e tal? São da maçonaria. Eu aconselho os portugueses a ler o que é a maçonaria. E quando as pessoas dizem isto, normalmente dizem que é tudo mentira, que é tudo invenções e não sei o que mais. Quanto às sanções, eu não vou dizer se vão fazer sanções ou não, porque isso era fazer futurologia, não é? Em princípio, pelos sinais que estão a ser dados, eles pretendem fazer as sanções a Portugal. Mas também eles têm um bocadinho de azia também, porque diziam que nós éramos os preguiçosos e nós ganhámos o Campeonato da Europa de Futebol e o Campeonato da Europa de hóquei em patins. E eles dizem, não, os números são números e os jogos são jogos, mas há sempre uma aziazita que está lá pelo meio. E os preguiçosos ganharam os campeonatos. Quanto ao que está a acontecer em Bruxelas, são meia dúzia de senhores que estão lá, que 50% ou 60% são da maçonaria, estão a viver à grande e à francesa e estão com aquelas peneiras todas, o senhor Moscovici, o careca, quando aparece na televisão cheio de peneiras a dizer que vai fazer sanções aqui e acolá. Quanto ao FMI, se não houver países que necessitam de intervenção monetária, eles podem fazer as malas e irem todos para casa procurar emprego. Por isso é que eles dão más informações aos países, maus esquemas, para os países continuarem a necessidade deles, do FMI. Isso é o que se passa. Agora, dos bancos em Portugal, muito rapidamente, os bancos em Portugal estão nesta situação porque, como já disse, a maçonaria está a dominar a justiça e estes senhores que se fartaram de roubar os bancos não são presos. E não são obrigados a devolver o dinheiro que roubaram aos bancos. Por isso é que os bancos estão na situação em que estão. Metem lá meia dúzia de maçons, como aconteceu agora na Caixa Geral de Depósitos, e depois roubam o que têm a roubar e saem e depois ninguém os prende. Não há justiça neste país. De vez em quando dão programas sobre justiça na televisão, mas a verdade é que não há justiça, porque enquanto houver maçons dentro da justiça, no Supremo Tribunal da Justiça e nos outros tribunais, estes senhores da maçonaria não são condenados. Está a compreender? É isto que se está a passar em Portugal. Porque se eles os prendessem e os obrigassem a devolver o que roubaram aos bancos, já não tinham os bancos nesta situação. Mas como aqui a culpa morre sempre solteira, é isto que acontece. Boa tarde e obrigado. Gosto muito de ouvi-los. Tudo bom para vocês. Obrigada, Carlos. Ora, então estou aqui a acabar de tomar notas, que isto é uma longa prelação. Antes de mais, voltar para o Sr. Carlos Miguel. E vamos começar por este tema da teoria da conspiração. Esta discussão da teoria da conspiração à volta da nova ordem mundial e da desregulação dos governos aparece ciclicamente e nomeadamente quando chegamos a momentos de crise como é o caso atual. Eu não acredito nela, mas estes sinais que as pessoas veem são verdade. Atenção, estes sinais que as pessoas veem são verdade. Há uma série de pessoas colocadas em muito bons lugares e em sítios de decisão que pensam realmente assim. Pensa realmente que, malditos pobres que nos custam dinheiro, que é muito chato. Estar a fazer um tratamento paliativo a alguém que vai morrer daqui a 2 ou 3 anos porque está muito doente é perda de dinheiro. Quer dizer, deixe-se morrer já a correr. Há gente que pensa assim. Sim. Atenção, há gente que pensa assim e que o verbaliza, inclusivamente, e principalmente em lugares de poder e que tomam decisões baseadas em coisas destas. E, portanto, estar a pagar aos filhos dos pobres para andarem na escola, que ainda chatice. Para eles, eu quero o Zé para depois me lavarem o carro, portanto não preciso lhes pagar o ensino. Pensam assim, atenção, pensam assim. E por pensarem assim, acabam depois alimentando este tipo de teorias da conspiração, que não são verdadeiras, ou pelo menos quero acreditar que não são verdadeiras. Há, no entanto, uma coisa que o Sr. Carlos Miguel disse e que essa vale a pena corrigirmos, porque é mesmo uma correção.
Há de facto em Portugal, e por essa Europa fora, há de facto em Portugal algumas sociedades ditas secretas, a maçonaria é uma delas, quer a verdadeira, quer a falsa, porque existem as duas, tal como a Opus Dei, que odeia a maçonaria, também é. No caso da banca em particular, nós não podemos culpar a maçonaria. O problema não é de maçonaria, é pura roubalheira. É roubalheira, não tem nada a ver com a maçonaria, é roubalheira mesmo. Até porque no caso da Justiça, a Opus Dei tem muito mais poder junto do Ministério Público do que a maçonaria. Portanto, se é um problema de se degladiar em sociedades secretas, até seria um problema de vitória da Opus Dei e não vitória da maçonaria. No entanto, este tema que ele citou da banca portuguesa é um tema que vale a pena pensarmos, porque não é só um problema. Vamos lá ver. Nós tivemos uma banca que viveu de freio nos dentes, a fazer o que lhe apeteceu, com o maior desregro possível até, eu diria, 2004, 2005, 2006, até por aí. Depois, daí para a frente, tivemos uma altura de plena anarquia. Mas perfeita anarquia, quer dizer, foi uma verdadeira loucura até a volta de 2010, 2011. E depois tivemos um governo anterior, desde 2011 a 2015, durante 4 anos, que tentou fazer nada na banca. Nada. Fugia a tudo o que dissesse respeito à banca. O que aconteceu? Está tudo podre. Porque os 4 anos que devíamos ter aproveitado para recuperar a banca, para capitalizar a banca, para utilizar os fundos de Bruxelas para capitalizar a banca, não o fizemos. Não o fizemos porque o anterior governo fugia da banca a 7 pés. Portanto, caíram vários bancos. Agora caem todos. Caíram uns e vão cair os outros todos. Claro. O problema é que caem todos de uma assentada. Porque andamos 4 anos a empurrar com a barriga para a frente. E que não faz nenhum sentido. E depois o atual governo, e aqui também faço a crítica muito direta, o atual governo está a entrar no jogo do PSD, o jogo do PSD que está a ser utilizar os bancos como arma de arremesso. Carlos, ou seja, já vamos continuar na banca, força. temos que só ouvir mais uma telespectadora, que estamos quase a terminar. Boa tarde, Nuxa Neves, está-nos a ligar de Rio Maior. Boa tarde, Sara, e também para o professor Carlos Paz. Sara, de facto, olha, o professor Carlos Paz, há bocado, quando começou o início da conversa, falou que este ano estava perdido. E de facto está, porque o governo não tem feito nada, senão propaganda eleitoral. É só o que tem feito. E, portanto, assim é impossível o país progredir, o país fazer não sei o quê. Não se consegue fazer. Eu parece que ando a anestesiar as pessoas. É que as pessoas estão de tal maneira, porque o professor Marcelo diz que as pessoas estão menos crispadas, estão menos não sei o quê, mas não é o que sei, porque as pessoas andam todas tristes, andam todas não sei o quê, porque sabe que isto não está bem. A situação no país não está bem. E, portanto, não estejam cá com coisa, a dizer que isto é com folclore e mais isto, mais aquilo. Então, se o país não tivesse dinheiro, alugavam os balcões, iam para a Grécia e iam assistir aos desafios lá em Paris. Por amor de Deus, acho que isto está obrigado. E outras coisas mais que há para aí. É que com coisinhas pequeninas, porque as pessoas que estão nesses cargos elevados é que devem dar o exemplo. Que é para as outras pessoas também ficarem menos aborrecidas com a vida, vamos dizer mesmo assim, porque as pessoas, ninguém está contente com isto, ninguém, porque esta situação não está fácil para ninguém. Muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, e beijinhos. Obrigada, Nuxa. Carlos, vou só aproveitar para ler aqui também um dos comentários que recebemos, de Jorge Marques, que diz: Espanha respondeu com uma proposta concreta de 6 mil milhões de euros para evitar sanções. Portugal alude a um expediente de caixa para 0,2% do PIB. A resposta em medidas é a cativação de mais de 300 milhões, como se fosse a cativação de uma redução de despesa. Gente desprezível que vai fazer Portugal pagar só por pirraça. E acho que seguimos para um novo telespectador. Jorge Mendes está ao telefone do Porto. Boa tarde para si e para o doutor Carlos Paz. É evidente que já muita coisa foi dita, mas convém recordar o seguinte. Eu lembro-me que em 1991 era Cavaco Silva Primeiro-Ministro, o Ângelo Correia, se não me engano, ele fazia parte do governo, era consultor ou assessor, e em Sintra, quando isto vai fazer 25 anos, já o Ângelo Correia avisava o Cavaco Silva que um dia mais tarde a gente iríamos ter este problema precisamente que está-se a passar agora. Ora bem, nós entramos na então Comunidade Económica Europeia, aderimos, entramos,
entramos na zona do euro e este país, na altura que entrou, não tinha qualquer condição para poder entrar, até mesmo em termos económicos, porque já nessa altura estava atrasado 20 anos em relação ao resto. Portanto, a gente aqui temos que ver as coisas como elas são. Depois temos uma democracia que é jovem, tem 41 anos e meio ou 42, temos uma classe política que cerca de 73% a 77% foram todos aqui do Norte. Nasceram aqui vários bancos, um ou dois ainda estão no mercado, e esta classe política conseguiu uma coisa muito simples, foi que destruir, recuperar, destruir e roubar o país. Fala-se muito em reformas, fala-se em reformas estruturais e nunca nada é feito. E chegámos a 2011 com um resgate. Ora, um país com muitos anos de história tem 3 resgates. 2 deles na altura de 2 governos do Partido Socialista, mas não é isso que está em causa, que isso não vale a pena estar aqui a reviver a história. Jorge, peço-lhe só que abrevie um pouco, porque nós estamos perto do fim do programa. Pronto, eu só queria dizer o seguinte, eu praticamente estou de acordo com tudo e com o Dr. Carlos Paz disse, e infelizmente nos últimos 4 anos tivemos um governo que foi criminoso para a banca. Eu só vou já rematar com isto. Num resgate de 78 mil milhões, havia 12 mil milhões que era para o sistema bancário. E eu pergunto o seguinte, dos 12 mil milhões parece que foram usados à volta de 6 mil milhões. Isto a gente tem que dizer os números. A senhora está a olhar para mim, mas há de querer que é verdade isto que eu estou falando. Eu pergunto o seguinte, o porquê de fugir, como o diabo carrega a cruz, como disse aí o Dr. Carlos Paz e tal aos olhos de toda a gente, e agora ver um indivíduo que é um ex-primeiro-ministro que ainda está ressaibeado e que chama criminoso ao governo que está em funções e não mexeu uma palha para o setor bancário, para ele todo no seu conjunto, principalmente para o Banif, que deixou o Banif chegar ao que chegou, e temos a ver a questão da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, vamos ver onde é que vai parar, e mais um novo banco. Boa tarde e obrigado. Muito obrigada, Jorge, pela sua participação. Carlos, voltamos ao tema da banca. Esse, aliás, é um dos temas que o Governo falou na própria... Posso dar aqui 3 respostas muito rápidas. A Sra. Nuxa Neves, a resposta muito rápida. 2016 está realmente perdido, concordamos os dois. O que a Dona Nuxa Neves disse é que está perdido por um problema de propaganda. Não é verdade. Não é por aí. Não é por aí. O Governo perdeu tempo com tudo e mais alguma coisa, mas não foi com propaganda. Foi com outras coisas. Quanto ao comentário que foi lido relativamente à Espanha, eu aconselho a pessoa que o escreveu a ler de onde é que vem os 6 mil milhões de Espanha. É que Espanha escreveu uma carta a dizer, nós vamos recuperar 6 mil milhões, nisto, uma série de coisas. 4 mil milhões destes 6 mil milhões em vamos cobrar melhor os impostos. Ou seja, dizer isto ou não dizer nada é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. E portanto, é mentira, não reagiram melhor que nós, é igual, reagiram da mesma forma, igualzinho. Quanto a este último ouvinte que nos falou agora do Porto, do Sr. Jorge Mendes, há uma coisa que ele tem razão, o euro foi mal concebido. O euro foi, de facto, mal concebido enquanto moeda. O problema não é a nossa entrada na União Europeia. O problema é a forma de concepção do euro. Os banqueiros da época, os banqueiros centrais da época, e o Miguel Beleza, que era governador do Banco de Portugal na altura, fala disso várias vezes. Eles seguiram uma expressão muito típica de um poeta de Sevilha, caminante não é caminho, se hace caminho ao andar. A idade é, não sabemos fazer, vamos aprendendo as coisas e vamos fazendo. E foi realmente mal desenhado o euro. O euro 2 ou 3 anos depois começaram os problemas sérios do euro e sabia-se que estava mal desenhado. Onde eu não concordo com este último ouvinte é uma tese que tem vindo muito a lume, de que Portugal é uma democracia jovem, tem 40 anos. Não é verdade, atenção, cuidado. Hoje em dia as escolas de política discutem muito uma tese muito séria de que as democracias se devem regenerar de 30 em 30, 40 em 40 anos.
em ciclos de 30 ou 40 anos têm que ser regeneradas, sob pena de aumentos brutais de corrupção, sob pena de compadrio entre a política e os negócios e sob pena de as pessoas de qualidade deixarem de aceder à política e ficarmos com os políticos de má qualidade. E, curiosamente, nós que fizemos a parte dos 40 anos ultrapassámos o máximo desse ciclo e estamos com estes 3 problemas na mão. Claro. E, portanto, dizermos que é jovem, sim, é jovem quando nós pensamos nos séculos de existência do país, mas cuidado, 40 anos já devíamos ter regenerado, já devíamos ter alterado profundamente. Por exemplo, coisas tão simples como nós temos um modelo eleitoral que é por lista, devemos discutir os círculos uninominais, sim ou não? É uma forma de regeneração da política. Claro. Ou seja, e se calhar daqui a 40 anos voltarmos ao das listas, seja como for. Ou seja, é necessário de alguma forma darmos uma renovação à democracia do país. Sob pena de estarmos a afastar as pessoas cada vez mais da política, ficam lá os que não prestam, ficam lá os que querem os compadrios e ficam lá os corruptos. E para isso não nos serve para nada. Nesta carta, só para terminarmos, o atual governo faz uma crítica, de facto, ao problema financeiro que não foi resolvido durante a Troika. E temos agora um problema em mãos, que é a recapitalização da Caixa e do novo banco. O novo banco, então, eu não consigo perceber, confesso. Eu hoje ouvi as declarações do antigo Primeiro-Ministro e não as consigo perceber. O novo banco, ele chama criminoso ao atual governo por não ter resolvido o problema do novo banco ainda. Temos que terminar, Carlos. Pensando que, o novo banco nasceu no governo dele, o problema. 2, o novo banco está a ser vendido pelo PSD. Ou seja, o novo banco está a ser vendido pelo Carlos Costa, que é alguém nomeado para o Banco de Portugal, que vem da linha do PSD, e quem chefia o tema é o Sérgio Monteiro, que era secretário de Estado do anterior governo. Portanto, ainda é o PSD que está a vender o novo banco, e portanto o líder do PSD vir a dizer que é criminoso o que se está a fazer no novo banco, está a dar um tiro no próprio pé, homem, é maluco, quer dizer, passou-se. Carlos, muito obrigada. De nada. Pela sua participação. Fica por aqui o Assembleia Geral de hoje. Obrigada por ter participado no nosso programa. Fique bem.